Olá, seja bem-vindo ao canal do Graça e Agrado. Esse aqui é mais um vídeo de uma série de estudos que nós temos feito aqui no canal sobre grandes mulheres da Reforma Protestante. E hoje nós vamos estudar a história de duas princesas. A história delas se cruzam, não só se assemelham, como se cruzam em um determinado momento, né? Onde elas vão encontrar o mesmo príncipe em momentos históricos diferentes da vida delas. Mas para saber mais, fica com a gente, já deixa o seu like aqui, já compartilha esse vídeo com outras pessoas que se interessam pelo tema da Reforma Protestante e fica com a gente nesse vídeo do Graça e Agrado. Bom, deixa eu relembrar um pouquinho. A nossa primeira live sobre esse tema foi dando um panorama, vamos dizer assim, uma introdução, na verdade, né? É uma coisa menor. Uma introdução à Reforma Protestante. A gente falou um pouco sobre como foi, as causas dela, né? Quais as consequências disso para a sociedade, para a igreja de então, que era a chamada Igreja Católica, né? Numa segunda live, a gente viu a linha do tempo da Reforma Protestante. Você pode conferir esses dois vídeos, né, nos cards que vão aparecer aqui em cima do nosso vídeo, para você depois assistir, consultar. E hoje a gente vai falar da antepenúltima, na verdade, né, live sobre esse tema. E a gente hoje vai compartilhar a história de duas princesas. A primeira princesa que a gente vai falar sobre ela é chamada Charlotte de Bourgogne. A gente começou falando sobre a reforma na Suíça, depois fomos para a reforma na Alemanha e começamos a reforma na França. O autor desse livro, eu gosto sempre de mostrar o livro para vocês. O livro que a gente está usando como base é esse aqui, Grandes Mulheres da Reforma, do James I. Goode, pela editora Knox Publicações. E o autor, né, o historiador da igreja, James I. Goode, ele vai se concentrar mais na reforma na França, porque lá na França os reformadores ganharam um nome específico chamado de huguenotes. E as nossas duas princesas do estudo de hoje eram huguenotes, né? Ou então estiveram em algum momento ali na companhia dos huguenotes. A primeira princesa é chamada Charlotte de Bourgogne. Ela nasceu numa família onde a mãe tinha aceitado a fé reformada, mas o pai era extremamente católico, então ele deserdou a filha porque ela seguia os passos da mãe. Na verdade, o pai separou a mãe da filha, separou a mãe das filhas, para que a mãe não fizesse algum tipo de condicionamento das crianças para a fé reformada. Vamos dizer que o primeiro período aí da infância dela, primeiro e segundo período da infância, ela passou com a mãe, mas por volta de 10 anos ela foi levada para o convento. E lá no convento ela passou a receber todo o tratamento para se tornar freira, só que o coração dela já era habitado pelas verdades do Evangelho. Então, pela provisão divina, ela foi para esse convento e o convento, ele passou ali por um momento, o contorno do convento passou ali por um momento de mudança política. Então, naquele contexto, os huguenotes, que eram os franceses, os reformadores franceses, chamados de huguenotes, e os romanistas, que eram os seguidores da Igreja Católica, eles começaram a duelar, eles começaram a brigar, eles começaram a batalhar, né? Era uma necessidade que estava surgindo ali, porque a Igreja Católica não permitia de maneira nenhuma que as pessoas não só saíssem da Igreja Católica, mas que continuassem em cargos públicos, continuassem sendo benquistas na sociedade, a partir do momento que elas saíam da Igreja Católica e iam para a Igreja Protestante. Então, eles queriam liberdade de culto, então por isso eles tiveram que ir para a espada, né? Tiveram que começar as guerras nesse contexto da Reforma Protestante.
E por provisão divina, esse convento onde ela estava, onde Charlotte estava, ele foi tomado pelos huguenotes. Então ela pôde ali não só ter a liberdade de cultuar, como pôde falar a outras mulheres ali, ou ensinar o que ela sabia sobre a fé reformada. Tanto que ela se tornou abadesa, né? Acho que esse é o termo que usa-se, né? É como se fosse uma líder ali do convento. Só que isso não foi bem quisto pelo rei da França, que tentou, né, certamente persegui-la. Mas o que aconteceu é que Deus, na sua grandiosa bênção, né, direcionou ela para um rapaz chamado Príncipe Guilherme de Orange. O Príncipe Guilherme, ele estava ele estava conhecendo a fé reformada, né? Isso que eu queria falar. Ele estava conhecendo a fé reformada. Mas ele, por estar conhecendo a fé reformada, ele era tinha muitas dificuldades com o governo de então, que era o governador da Espanha. Eram Holanda e a Espanha eram muito próximas, né? São muito próximos até hoje, né? São países que ainda existem hoje. E o rei da Espanha queria perseguir Guilherme justamente porque ele tinha deixado o catolicismo e tinha abraçado a fé reformada. Então, primeira coisa, Deus abençoou Charlotte com um casamento com um homem que tinha a mesma fé que ela. Isso era muito incomum antes, tá, irmãs? Hoje em dia, graças a Deus, nós temos moças escolhendo seus esposos dentro do corpo de Cristo, na mesma fé às vezes, né? As pessoas são da mesma igreja ou então de igrejas co-irmãs. Mas naquela época, os casamentos, principalmente entre monarcas, eles eram arranjados, eles eram para promover a paz, para firmar uma aliança. Então o que aconteceu é que essa moça, né, ela foi dada aí pelo pai dela, foi dada para o príncipe Guilherme. E nessa saída dela, nesse casamento dela, ela pensou certamente, né? E a gente é levado a pensar que, não, agora ela vai enfrentar ela vai ter somente alegrias nesse casamento. Mas quando? Infelizmente, a história dela é bem sofrida. Esse príncipe Guilherme, eu já expliquei, né? Ele estava ali em duelo com o príncipe da Espanha. Então, o que aconteceu é que ele veio a sofrer um atentado. E nesse atentado, ele levou uma bala na cabeça, só que a bala não cortou nenhuma veia, nenhuma artéria principal. Então, ele veio a sobreviver. Mas o que é interessante é que ela não suportou, ela já vivia, né, em constante ameaça, ele vivia em constante ameaça, e tudo isso, o autor do historiador fala que isso repercutiu muito mal com ela, e ela veio a adoecer. Não se sabe a causa da morte dela, mas ela veio a falecer em 1582 e apenas um pouco tempo depois que ela tinha sido casada, né? Ela deixou algumas filhas, ela deixou 6 filhas, então foi aí em torno de 7 anos de casamento que eles tiveram. Ela deixou 6 filhas, né? Pequenas, a mais velha tinha 8 anos na época quando a mãe faleceu, né? E nesse contexto, um rei, né, sem esposa, isso não acontecia durante muito tempo, né? Então, logo, não só pelo que eu falei, as alianças, mas também pela necessidade de condução da sua casa, né? Condução ali da conjuntura política que ele tinha que assumir. Nesse contexto, é aí que entra Louisa de Coligny. Foi uma mulher que desde pequena foi, diferentemente de Charlotte, Louisa foi desde pequena criada na fé reformada. Tanto o pai quanto a mãe dela eram huguenotes, né? Então eram pessoas que já tinham vivência, já tinham abraçado a fé reformada, e ela acabou crescendo em sabedoria, crescendo em graça da parte do Senhor. E em 1571, ela veio a casar-se. O pai dela deu ela em casamento a um rapaz que trabalhava junto com ele na pregação do evangelho, na proclamação ali das verdades da fé reformada. E em 1572, no dia 24 de agosto, depois de um ano mais ou menos que ela estava casada, ela casou em 71, e em 72
ela perdeu o marido em um terrível desastre, né? Foi um dos assassinatos mais sangrentos dos huguenotes. Em torno de 25 mil huguenotes foram assassinados pela comitiva, pelo exército romanista. Esses huguenotes, eles morreram em praça pública, né? Então foi assim uma coisa horrível, né? E ela, a Louise, ela escapou. E ela escapou perdendo ali o pai e o esposo, né? Eles eram recém-casados. E isso foi um sofrimento muito grande, porque imagina, ela era até então uma princesa, certo? Ela era filha de um almirante lá na França. Então ela tinha uma posição social. Mas no mesmo dia ela ficou sem o seu pai, ela perdeu o seu esposo, ela perdeu os seus bens, a sua condição social, e ela foi exilada. Por quê? Porque a França, naquele contexto, em 1572, ela era dominada por Roma, né? Então os romanistas é que tinham ali o poder. Tudo dependia, minhas irmãs, meus irmãos, tudo dependia de quem tinha o poder, né? Se o rei ou se aquele responsável pela nação, ou por aquele local, ele tinha a fé reformada, ele tinha abraçado a fé reformada, então os reformados não eram perseguidos. Mas se ele era romanista, eles eram perseguidos, né? Então isso veio a transformar a vida dela apenas aos 19 anos. Ela passou por tudo isso e ela saiu correndo. O historiador fala que ela correu desesperadamente até chegar a um refúgio que era em Hildenberg. Então imagina, ela era uma princesa e de princesa ela passou a ser hospedada, né? Foi hospedada na casa de alguém que teve misericórdia dela. Então isso, ela ficou ali muito tempo em Hildenberg. Foi lá que ela conheceu Charlotte. Foi lá que ela conheceu o príncipe Guilherme, né, que era o esposo de Charlotte. O príncipe Guilherme sofreu atentado, né, ela ficou sabendo de tudo. Ela estava ali junto com eles, ali na corte. Era uma pessoa de confiança de Charlotte. Foram durante muito tempo amigas, né? Tiveram essa amizade. E depois que a Charlotte veio a falecer, um ano depois, o príncipe Guilherme de Orange, que era cristão reformado, veio e pediu a mão dela, a mão de Louisa, em casamento. E ela aceitou. Então, imagina a necessidade que essas crianças, onde a mais velha tinha 8 anos, a necessidade que essas crianças tinham de uma mãe. Conta-se, né, o historiador aqui, James I. Good, conta numa citação, ele diz assim: o seu charme pessoal e seus modos polidos encantaram os seus súditos. Ou seja, ela se tornou rainha, né, ela se tornou ali princesa de Orange, né. Montley diz: ela era uma mulher pequena e de boa aparência, com traços delicados, pele refinada e olhos negros muito belos, os quais pareceram em anos seguintes estar sobrecarregados de lágrimas não derramadas. Ela possuía uma notável firmeza de opinião, assim como uma angélica doçura de caráter. A senhorita Benger chegou a afirmar: ela possuía mais firmeza de caráter e vigor intelectual do que Charlotte de Bourdeaux. O povo holandês havia reverenciado Charlotte e agora amava Louisa. Então, em 1984, né, em 1584, estou falando em 1900, perdão, em 1584, ela teve o primeiro filho e foi o filho herdeiro. Ela teve o príncipe Frederic Henry. E o príncipe Frederic Henry foi o que realmente ali comandou a Holanda, assumiu o trono do pai quando este veio a falecer. O que aconteceu? Conta-se os relatos que ela era uma mulher extremamente cativante, de que os súditos dela de nenhuma forma estranharam o segundo casamento do rei, porque criaram um amor e uma admiração muito grande por Louisa. Então ela era uma moça, uma jovem senhora, que sim, era muito benquista e muito bem aceita pelos seus súditos. O que é interessante também na história dela é que, olhando assim, tinha tudo, né, para que ela tivesse uma história ótima, né, e ela viesse a ter ali ao lado do seu marido um reinado excelente.
Mas infelizmente, o que tinha acontecido com esse duelo entre essa perseguição que os huguenotes estavam ainda sofrendo, mesmo depois daquela sangrenta noite de São Bartolomeu, e de outras, né? Não foi só São Bartolomeu, mas foram várias né, situações onde teve esse confronto direto entre huguenotes e os romanistas. O que aconteceu é que o esposo dela, Guilherme, ele continuou sendo perseguido. O rei da Espanha tinha lançado uma recompensa, tinha falado sobre uma recompensa para quem matasse Guilherme, o rei Guilherme, né, de Holanda, de Orange. E essa recompensa tinham tentado matar ele da primeira vez, quando Charlotte ainda era viva. Mas, infelizmente, isso veio a se concretizar quando ele já era casado com Louisa, e acabou que um infiltrado ganhou a confiança ali do rei e matou ele a queima-roupa com 3 tiros, né? E ele não resistiu, né? No primeiro atentado ele resistiu, mas no segundo atentado ele não resistiu. E aí o historiador fala que esse golpe foi muito grande para Louisa, mas ela ainda viveu muitos anos. Ela, mesmo tendo perdido pai, esposo, tendo perdido liberdade e tendo sido restaurada, né? Tudo isso a ela, mas depois ela perdeu de novo. E essa perda, a segunda perda, ela ficou passando por necessidades com muitas crianças para serem sustentadas, né? Eram 6 crianças só do primeiro casamento de Guilherme, fora as suas crianças, né? Ela teve 2 filhos, e isso foi muito ruim, porque ela necessitou da ajuda de outras pessoas. Vamos lá, ler mais uma citação, aqui na página 103. Ela tinha, diz Maurier, a vantagem de ser filha do maior homem da Europa e de ter tido 2 esposos das mais eminentes virtudes, o último dos quais deixara para trás uma reputação imortal. Mas mesmo assim, ela ainda teve a desventura de perder os 3 por súbitas e violentas mortes. De modo que sua vida não foi mais do que uma série contínua de aflições, as quais poderiam fazer com que qualquer pessoa afundasse sobre elas. No entanto, uma alma como a dela já havia se conformado completa e inteiramente à vontade de Deus. Então, ela passou pouquíssimo tempo casada, né, no segundo casamento dela, passou cerca de 2 anos, e ela foi ajudada ainda ali pelos seus súditos para poder sobreviver, né? Naquele contexto, era-se pago um valor anual, né? E as pessoas teriam que sobreviver com aquele valor. E ela teve que fazer ali, certamente, esticar ali o valor que ela tinha, né, ali, para que ela tivesse condições de dar conta dessa situação toda, de ficar com tantas crianças, né, do primeiro casamento do seu esposo e os filhos dela. Então, o fim, né, da história dela é que ela veio a falecer em 1620, então ela passou mais de 30 anos ali. Ela se envolveu em uma situação teológica, em uma diferença teológica, ela acabou sendo malquista, né, pelos seus súditos, ou seja, passou de benquista para ser malquista, e ela teve que se deslocar e voltar para a França, né, sair da Holanda e ir para a França. E lá na França ela veio a falecer. Mas o que todo mundo fala dela, o que todas as pessoas que conviveram com ela falam, é que ela era uma mulher cheia de virtudes, uma mulher de muito valor, uma mulher que foi muito resistente ao sofrimento. E aí eu queria tirar, irmãs, 2 lições sobre a vida dela, né? A primeira lição para a nossa vida, né, sobre a história tanto de Louise quanto a história de Charlotte, é que quando a nossa fé for questionada, a gente precisa se manter firme e não abrir mão de aprender mais sobre a fé reformada para que a gente possa falar melhor. Veja que enquanto Charlotte não teve essa oportunidade de ser ensinada pelos pais, Louisa já teve. Então ela estava muito mais preparada. E graças a Deus, as duas
foram mulheres que defenderam sua fé, que lutaram para que a sua fé fosse de maneira, mesmo que discreta, como fez Charlotte lá no convento, né? Ela falou para as outras freiras, ensinando para elas, mesmo que certamente se ela fosse pega, ela ia ser morta, né, em praça pública, ia ser mais uma mártir ali da reforma protestante, mas ela não temeu, ela foi lá e ela defendeu a sua fé. E no caso de Heloísa, também defendeu a sua fé, também escolheu ali não negar, e Deus a abençoou com um esposo que também amava a Deus, que também servia a Deus, que também tinha em seu coração a fé reformada. Segunda aplicação: as aflições vão chegar, a gente precisa se manter firme nas verdades do Senhor em todo o tempo, mesmo com as tribulações vindo e nos atingindo. Você viu na vida de Heloísa, né? Quanto sofrimento. Ela perdeu o pai e o esposo, quase morre, porque ela estava ali também na praça, no momento em que houve a tomada ali dos romanistas, eles foram para matar a todos que estavam ali, que eram os huguenotes. Ela escapou, ela conseguiu se refugiar, não tinha dinheiro, ela dependia dos outros, né, para ter o sustento. Depois desse período, ela se casou com um príncipe, né? Se casou ali com o monarca ali de Orange. Tudo parecia que ia bem, mas 2 anos depois dela ter se casado, ele veio a sofrer o atentado, né? Que o matou. E ela ainda viveu muito tempo criando seus filhos, inclusive o príncipe Henry, ele foi um grande monarca, foi um monarca que tinha a fé reformada em seu coração e pôde, por ser homem, por assumir aquele cargo, ele pôde ser firme com relação à Igreja Católica. Naquele contexto, as coisas já estavam melhores, para que eles já tinham conseguido algumas leis que protegiam os huguenotes, protegiam aqueles que queriam abraçar a fé reformada. Eles já não eram tão mal vistos, né? Já não sofriam tanta repressão política, né? Civil. Mas você vê quantas tribulações essa mulher passou, né? E ela mesmo assim foi fiel a Deus, fez o seu trabalho, né? Como mãe, como aquela que sabia também defender a sua fé. Então que Deus nos ajude, né? Que Deus nos abençoe para que possamos dia após dia olhar para as tribulações que vêm sobre nós e não desfalecermos, né? Mas a gente manter firme a nossa confiança no autor e no consumador da nossa fé. Que Deus possa te abençoar, né? Fica aqui nosso incentivo para que você leia sobre a história da igreja, para que você estude sobre a fé reformada, para que você conheça mais sobre a palavra de Deus e que você seja abençoado. Vamos orar então, para a gente terminar nosso estudo? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pelas verdades do Senhor, porque olhamos para a vida dessas mulheres e nos inspiramos, Senhor, a corrermos mais, de maneira mais firme, mais resoluta, mas também mais valorosa, a carreira da fé, crendo e confiando nas verdades do Senhor, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Senhor, pelo exemplo, pela vida de Charlotte Bourdon, pela vida de Heloísa, que o Senhor possa nos ensinar a sermos mais determinadas com relação à defesa da nossa fé, que possamos entender o quanto nós precisamos, o quanto nós somos carentes da graça do Senhor, para nos mantermos firmes, Senhor, inabaláveis diante das pressões desse mundo que querem nos destruir, que querem nos derrubar. Nós te agradecemos por cada irmã, por cada irmão que ouviu esses estudos, que também o coração dele seja aquecido por essas verdades e que possamos, Senhor, colocar em prática, escolhendo encarar o sofrimento e as tribulações da nossa vida com contentamento, Senhor, sabendo que não merecíamos nada e temos recebido tudo de Ti. Por isso nós te agradecemos. No nome santo de Jesus, amém. Muito bem, minhas irmãs, nos encontramos aqui então amanhã, na sexta-feira, para a nossa live de encerramento do livro Vencendo Medos e Ansiedades, tá? Para quem não conhece, é uma live que a gente estava fazendo aos sábados, mas como é o encerramento,
Então a gente vai encerrar na sexta-feira, que aí no sábado a gente já vai dar uma observada no nosso plano de leitura anual da Bíblia. Você já tem um plano de leitura anual da sua Bíblia? Você vai ler em 2 anos? Você vai ler em 1 ano? Né? Então a gente te convida, a gente tem um plano aqui do Graça e Agrado, a gente te convida a fazer parte desse plano de leitura bíblica aí anual, e que você possa se juntar a nós, ou possa ler a sua Bíblia, né, em 2 anos ou em 6 meses, né? Hoje em dia tem planos de diversas categorias, né? E o nosso é ler a Bíblia em 1 ano, tá? Então Deus te abençoe e, se Deus quiser, até amanhã. Tchau, tchau, minhas irmãs!